que bom que você está aqui nos acompanhando em mais esse vídeo tutorial aqui do canal Raimundo. Antes de começar esse vídeo, quero me apresentar rapidinho. Meu nome é Júlio Sig, eu sou aqui desse canal Raimundo, onde eu tento postar na medida do possível alguns vídeos aí sobre tutoriais de desenvolvimento, mini cursos e tudo mais que vier aparecendo aí no caminho, que eu puder estar ensinando a vocês, sempre de graça, sempre sem custo nenhum, e nem a expectativa que vocês me deem algum retorno financeiro quanto a isso. É sempre na ideia de compartilhar conhecimento. Bom, rapidinho então, passando aqui pelo canal. Se vocês tiverem interesse, procurem lá no YouTube por Raimundo, se inscrevam no canal para sempre receberem notificação quando sair um novo vídeo. E o vídeo de hoje eu vou estar ensinando como que a gente faz para utilizar a cache do smartphone para os nossos projetos com Ionic. Qual que é a importância de eu utilizar a cache do smartphone? Um exemplo bem rápido e fácil está no login. Vamos simular um aplicativo onde você precise fazer um login, ok? O usuário vai inserir um campo de username e um campo de password, e aí você não quer que ele insira isso toda vez. Você tem o botão lembrar a minha senha. Aí toda vez que ele for fazer o login no aplicativo, já vai lá identificar que ele já logou uma vez e vai entrar direto no aplicativo sem passar pelo login. Como que eu posso fazer isso? Uma das formas de fazer isso é utilizando então a cache do aplicativo para salvar uma informação dizendo que esse usuário já está logado e não precisa inserir o login e a senha novamente. No nosso caso, o exemplo vai ser um pouquinho diferente, mas também vamos salvar informações do usuário na cache do smartphone para posteriormente exibir em outra página. E na sequência eu vou explicando melhor como que vai funcionar este projeto. Importante ressaltar nesse momento, os outros vídeos que foram gravados sobre a Ionic, eles estavam utilizando o Ionic na versão 3. Porém, esses vídeos foram gravados no ano de 2018, ano passado, ao ano que eu estou gravando, que é 2019. E agora o Ionic ele está na versão 4, a sua versão que está em funcionamento, que todo mundo está utilizando agora, está atualizando seus projetos, é a versão 4. Há uma diferença, sim, referente à versão 3, na estrutura do projeto e algumas outras questões que foram alteradas que eu não vou citar nesse vídeo, posso até citar num segundo vídeo aí que eu venho a fazer, mas nesse vídeo não vou citar todas elas. Mas para esse exemplo, vocês que acompanharam os outros dois vídeos vão poder notar que pouca coisa mudou nesse caso aqui do exemplo. A gente vai utilizar uma estrutura de pastas bastante parecida com o que já utilizávamos no Ionic 3, e o que for mudando do que eu for usando aqui nesse projeto, eu vou explicando no decorrer do processo, certo? Bom, vamos lá, eu vou fazer todo o projeto do zero com vocês, não tenho nada já pronto, então vamos fazendo, vamos vendo os erros que vai acontecendo, o que a gente pode corrigir e assim por diante, ok? Vamos lá, primeiramente então, eu vou acessar aqui o Visual Studio Code. Lembrando que eu utilizo o Visual Studio Code, já utilizei ele também nos meus outros vídeos, porém você pode utilizar o editor de texto que você se sentir mais à vontade, tá bom? Não necessariamente precisa ser o Visual Studio Code, você pode utilizar o Sublime, pode utilizar o Atom, que o resultado vai ser exatamente o mesmo. Aqui eu vou criar uma nova pasta para os novos projetos. Vou criar aqui nova pasta, projeto vídeo, ok. E aqui dentro eu vou selecionar essa pasta e, utilizando o próprio terminal que o Visual Studio nos oferece, aqui em cima terminal, novo terminal, eu vou criar um novo projeto, tá bom? Então já estou dentro da pasta
Para criar um projeto no Ionic, eu não vou ficar aqui focando nesses comandos básicos. Esses comandos básicos eu já ensinei em outro vídeo, então depois eu deixo o linkzinho aí caso vocês queiram dar uma olhada. Mas eu vou dar um Ionic Start. Aqui eu vou botar o nome do projeto de Ionic Cache e vou iniciar ele com o template blank, ok? Lembrando, mais uma vez, Ionic 4, a minha versão do Ionic hoje é 4.11.0, a que está instalada aqui nesse meu computador. E aí você utilizando a 4 para cima já vai conseguir fazer da mesma forma do exemplo que eu vou mostrar. Caso você esteja na versão 3, não vai funcionar em sua totalidade o aplicativo, pois tem alguns comandos que só na versão 4 está funcionando. Na versão 3 a sintaxe era um pouquinho diferente, tá? Eu vou pausar rapidinho o vídeo e já volto assim que terminar a instalação, a inicialização desse projeto. Beleza, terminou aqui de inicializar o projeto. Vou mostrar aqui para vocês, está aqui a pasta Ionic Cache, vou acessar ela, cd Ionic-Cache, estou na pasta, e agora executando o comando Ionic Serve, eu vou poder iniciar o aplicativo. Eu já vou poder ver a primeira telinha do aplicativo, ver o que o Ionic cria sozinho para mim. Assim como eu fiz lá no outro vídeo onde eu ensino a inicializar no primeiro projeto, basicamente com esses comandos aqui, aqui vai funcionar da mesma forma. Eu vou puxar aqui para vocês, okay? Aqui fica dando esses avisos do Windows, muito chatos, vamos limpar as notificações. E aqui vou deixar no formato mobile e já vai dar para ter uma primeira visualização do aplicativo Ionic 4. Olha só, aqui está o nosso aplicativo criado, ele tem uma página de home. Nessa página tem um texto fixo e tem um título fixo. Lembrando que tudo isso o próprio Ionic adiciona para nós, tá bom? Bom, primeiro passo então nesse nosso projeto. Qual que é a ideia? A ideia é a gente ter uma página de introdução, e essa página de introdução, dependendo dos dados que forem passados ali e das validações que a gente vai ter, ela vai levar à página home. Aí o usuário vai fechar o aplicativo. Quando ele abrir novamente o aplicativo, eu não quero mais que entre na página de introdução. Eu quero que já entre direto na página home. Como que isso vai funcionar? Salvando os dados na cache. Quando eu identificar que tem dados na cache, eu entro diretamente na home. Quando eu identificar que a minha cache está vazia, não possui os dados que eu quero, aí eu vou entrar de novo na introdução e solicitar esses dados ao usuário. Ah, mas quando que eu vou utilizar isso? Isso aí é muito inútil. Aí que você se engana. Pense num caso onde você tem uns slides explicando o que tem dentro do aplicativo, e esses slides precisam ser exibidos no primeiro uso do usuário. Você vai mostrar os slides, ele vai passando, e assim que ele terminar de visualizar, tem um botão próximo. Esse botão próximo muito provavelmente salva uma informação na cache, tanto que se você limpa a cache depois na maioria desses aplicativos, volta a aparecer os slides como se você estivesse acessando pela primeira vez. Então esse é um dos usos que é praticamente igual ao nosso exemplo. A diferença é que no nosso exemplo a gente vai pegar dados do usuário. Beleza, então para começo de conversa, vamos criar uma nova página. Eu vou parar aqui de rodar com Ctrl C, ok? Parei de rodar o meu aplicativo. Vou dar um Ionic gpage intro. Intro é o nome da minha nova página, gpage é generate page, e Ionic aí é o comando do Ionic, certo? Então vamos lá. Vamos executar aqui, ele vai gerar uma nova página. Olha só, na estrutura de pastas aqui, dentro de app, a gente agora vai ter uma pasta chamada intro, com aí os arquivos que a gente já conhece, certo? De SCSS, HTML, TS, todos os arquivos que a gente já conhece. Beleza, vamos lá então. Na nossa página de intro, eu vou abrir primeiramente o HTML, ele vai ter um HTML padrão aqui, ok? Na nossa página de intro, eu vou tirar esse título, essa header, eu não vou utilizar isso dessa forma.
vou começar aqui no nosso Ion Content e dentro dele eu vou colocar da seguinte forma. Eu vou criar aqui um Ion Grid para a gente deixar tudo mais centralizado depois. E aqui dentro eu vou criar uma linha, um Ion Row. Vou colocar ela como col 12 e o estilo, eu vou colocar um Text Align Center. Não se preocupem muito nesse momento com essas questões aqui de alinhamento e tal, é só algumas coisinhas para deixar nosso aplicativo um pouco mais adequado para a exibição. Aqui eu vou botar um título, então, bem-vindo ao nosso app, tá bom? E logo abaixo eu vou colocar uma mensagem para o usuário, botar um spam aqui. Antes de iniciar, queremos saber quem você é. E aí nesse ponto aqui eu vou pedir para o usuário algumas informações iniciais dele, que a gente já vai definir. Vou dar mais um espaçamento aqui, mais uma quebra de linha. Vou colocar uma div. Essa div eu vou botar aqui com uma margem do topo de 10, 15 pixels, tá? E aí aqui dentro eu vou colocar uma imagem. Essa imagem eu vou colocar ela num formato de círculo. Então vou botar aqui com 50%. Vou botar um tamanho legal, vai ficar uns... Opa, aqui tá fora da minha aspa. Vou tirar aqui. Vou colocar aqui num tamanho de 135 pixels mais ou menos. Uma altura de uns 120 pixels. Por aí acho que tá bom. E o source eu já vou pegar ele aqui. E vou fechar. Tá bom? Beleza. Aqui eu vou mostrar uma imagem padrão para o usuário. Aquelas imagens que quando você entra no site ainda não carregou a sua, é basicamente isso que a gente vai ter aqui. Logo abaixo eu vou ter um botão, e nesse botão, que vai ser um Ion Button, eu vou colocar uma função de clique para uma chamada de uma função que eu vou criar depois, chamada tirar foto. E aqui eu vou botar tirar foto. Bom, depois a gente vai entender melhor como que isso aqui vai funcionar. Logo abaixo eu vou colocar umas duas quebras de linha para dar um espaçamento maior. Vou botar um Ion Item com um estilo aqui, background transparente. E dentro dele um Ion Label, cor primária mesmo, color primary, tipo floating, é o tipo do Ion Label, né? Aqui não é nenhum tipo de campo, é o tipo do Ion Label. Qual seu nome? Vai ser a pergunta que eu vou fazer. E na resposta eu vou ter um Ion Input. Aí eu vou já definir um nome para ele, vou colocar um NG Model, aqui vocês já devem ter visto nos outros vídeos, para definir o nome que eu vou utilizar depois nas variáveis lá no meu TS, no meu TypeScript. Vou colocar como nome, e aqui vou finalizar o meu Ion Input. Beleza, agora eu vou replicar isso aqui mais umas duas vezes, onde eu vou pedir qual a sua idade, e aqui eu vou colocar a idade, e qual o seu e-mail, e aqui embaixo vou colocar o e-mail. Bom, finalizando isso aqui, eu já fechei a nossa row. Beleza. Aqui, pessoal, tá errado. Ok. Aqui a gente abre uma linha, mas depois a gente abre uma coluna. Eu não abri essa coluna, e aí sim aqui vai nossa configuração de centralização. Então, vou pegar tudo isso aqui para deixar um pouquinho mais alinhado. Vou colocar aqui e beleza. Agora sim, agora ficou algo mais organizado. Logo abaixo de tudo isso, eu vou colocar uma nova linha, ainda dentro da minha grid. Eu vou colocar uma coluna com 11 estilo Text Align à direita.
tá? E um line height. Vou dar uma alturinha aí, uma distânciazinha. Vou colocar 24. Beleza. Vou colocar também aqui um link. Esse link vai ser para validar os dados que a gente preencheu anteriormente. Então vou chamar uma função valida página, que ainda não temos, mas vamos criar daqui a pouquinho mais. E aqui um botão de próximo. Então o usuário preenche todos esses dados, clica no próximo e aí está feito o desenvolvimento dessa introdução. Vamos ver como que ela ficou, sem funcionar ainda, porém já deve estar dando algum resultado na tela. Eu vou executá-la aqui. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Aguardar um pouquinho. Inicializou. Beleza. E olha só um detalhe, né, que não chegamos nesse ponto ainda, mas ele vai abrir a minha home novamente. Ele não vai abrir a minha introdução, não vai abrir a minha página intro. Aqui eu posso mudar para intro, para ver como que ela está ficando, tá? Exatamente o que eu queria aqui. Bem-vindo ao nosso app, queremos saber quem você é, um botão para tirar foto. Aqui o usuário vai inserir os dados, e aqui ele vai ter um botão de próximo. Aqui, vamos procurar uma imagem aqui, ó, User Image. Olha só, temos várias imagens legais, vamos pegar qual delas? Vamos pegar um exemplo qualquer, pode ser esta aqui mesmo, tá? Vamos pegar aqui e copiar o endereço dessa imagem. E aqui no nosso source, vamos substituí-la. Vamos ver como é que ficou. Atualizar aqui o aplicativo, ele está fazendo um rebuild aqui, está compilando. E já vai trazer essa informação atualizada pra gente. Olha aí, ficou um pouquinho melhor. Claro que não é um aplicativo dos sonhos, mas já dá pra simular alguma coisa, certo? Já dá pra brincar. Bem, beleza. Agora vamos nos importar em como pegar esses dados e como tratá-los, tá bom? Vamos voltar aqui para o nosso código. Eu vou abrir o nosso intro page TS e vou começar utilizando aqui, antes do construtor, a criação de algumas variáveis. Nós vamos criar uma variável public imgbase64, que vai salvar a nossa imagem no formato base64. Criar public nome, para salvar o nome, public e-mail, public idade. Pronto, são todos esses dados que eu pego lá na frente, tá? Lá na frente a gente tem duas funções até o momento. A gente tem uma função de tirar foto e tem uma função de validar que foi inserido. Então vamos criar aqui duas funções. Abaixo do construtor eu vou criar o tirar foto e vou criar valida página. Ok? Bom, primeiramente no tirar foto. Tirar foto eu já mostrei em outro vídeo como que faz para utilizar a câmera, mas vamos aprender novamente rapidinho aqui nesse vídeo sem focar muito. Como já expliquei em outros vídeos, quando você precisa utilizar algum plugin do Ionic, você pesquisa sempre na documentação primeiramente. Plugin que eu digo aqui é questão de você utilizar algum recurso nativo, então pesquisa lá na documentação, vê se já existe alguma coisa quanto a isso, e aí fica mais fácil de entender por lá. Então vamos acessar aqui, aqui é o nosso aplicativo, vamos acessar a documentação, Docs da Ionic, e aqui eu vou na parte de nativo e vou pesquisar por câmera. Sempre que você quiser utilizar algum plugin nativo, ele vai estar listado aqui, se o Ionic tiver suporte a ele, e logo abaixo vai ter a instalação. Eu já possuo a instalação, mas eu vou executar os comandos para vocês verem como que funciona. Eu copio esse primeiro comando, vou parar de executar aqui novamente no nosso aplicativo e colo o comando aqui. Ele vai fazer o download,
download inicial, pode ser que demore um pouquinho mais para vocês ou um pouquinho menos, aí vai depender de conexão, vai depender se já utilizaram em outros projetos ou não, vai depender de algumas variáveis, mas não costuma ser demorado não. Ele vai fazer esse download e depois ele vai precisar fazer a instalação através do npm, através do gerenciador de pacotes do Node. Então a gente já copia esse segundo comando aqui, espera ele terminar rapidamente e terminando eu colo esse segundo comando e instalo. Após instalar, enquanto ele vai instalando, já vou pegar aqui para vocês verem como que é. Eu tenho o uso aqui, eu tenho um uso básico, então ele ensina o que eu posso fazer. A gente vai primeiramente copiar aqui a importação. Eu preciso importar esse plugin aqui para dentro da nossa página. Então eu importei a câmera, vou utilizar o construtor para instanciá-la, então vou definir aqui uma public câmera do tipo câmera. Ok? Agora, eu vou criar uma constante de opções aqui dentro da nossa tirar foto, nossa função. E essa options, vai ser do tipo câmera options, que também a gente está importando. Aqui dentro eu vou definir um array, onde esse array vai ter uma qualidade de 100. Esses parâmetros, só para vocês verem, eles estão definidos aqui também, como que você pode usar. Tá aqui a qualidade, o destino, codificação, tipo de mídia, tá tudo ali. Aqui eu vou definir um destination type com câmera, que a gente definiu aqui em cima, ponto destination type, ponto data URL, encoding type, eu vou colocar câmera, ponto encoding type JPEG, e vou colocar o media type que eu quero. Nesse caso eu quero uma foto, então eu vou colocar media type ponto picture, certo? E após definir essas opções, eu vou tirar efetivamente a foto. Quando o usuário clicar, ele vai definir essas opções, vai tentar tirar uma foto através das opções que a gente definiu ali em cima e vai colocar o resultado dentro de image data. E aí, o que eu vou fazer com esse image data? Eu vou colocar dentro do nosso this img base 64 recebe uma conversão aqui da imagem que foi tirada para base 64. Base 64, colocar aqui uma vírgula e concatenar nosso image data. E se acontecer algum erro, que a gente espera que não aconteça, mas se acontecer, coloque o resultado no console para a gente dar uma olhadinha no que aconteceu. Simples assim, eu estou salvando a nossa image base 64 aqui, o image data, que é o que a câmera nos retornou ao tirar a foto. Bom, a segunda função que a gente tem lá é um valida página, ok? Esse valida página, qual que é a ideia dele? A ideia é validar mesmo os dados que foram inseridos. Então eu vou começar colocando uma variável validar igual a true, e se algum dado estiver preenchido lá, estiver faltando, não estiver preenchido, está errado, não está no formato que eu quero, aí eu vou definir essa variável como false e vou mostrar uma mensagem de erro para o usuário. Vamos lá, primeiramente, se o nome que eu solicitei estiver em branco ou se o nome estiver nulo, isso aqui é praticamente a mesma coisa, tá? Mas é só para ter uma garantia de que realmente vai dar o erro. Eu vou colocar informe o seu nome e vou colocar validar igual a false. Else, se o e-mail for vazio ou se o e-mail for nulo, vou colocar mais um alerta, informe seu e-mail e validar igual a false, ok? Beleza. Else, a idade, opa, câmera não, a idade for vazio ou a idade for nula, vou dar um alerta, informe sua idade e validar igual a false da mesma forma, ok? E por último, vou colocar mais uma validação, onde eu vou testar o img base 64, se for vazio, ou se o img base 64 for nulo, eu vou dar um alerta, tire uma foto bonita e validar igual a false.
Agora, se passou por todas essas validações, o nosso validar está com true, certo? Então, se validar, aí a gente vai começar a brincar com a nossa cache. A gente tem que fazer duas coisas aqui dentro. Salvar esses dados na cache. E depois a gente precisa colocar não, a gente precisa chamar a próxima página, que nesse caso é a home. Então a gente tem que fazer essa transição aqui, fazer que o smartphone do usuário vá da página intro para a página home, já com os dados salvos na cache. Para isso a gente vai criar uma função logo aqui embaixo chamada setar configuração na cache. Simples assim o nome. E aqui já vamos chamar essa função. Então this setar configuração na cache. O que eu vou fazer aqui dentro dela? Vou criar um array de configuração, tá? E vou salvar nome recebendo this.nome, ok? Idade recebendo this.idade, e-mail this.email e imgbase64 this imgbase64. E eu também vou salvar uma variável auxiliar que eu vou chamar de configuração setada em true. Eu vou usar isso para testar depois e saber se o usuário tem alguma configuração setada ou não, tá bom? Agora que vem a parte legal. Quando eu chamo dentro do Ionic local storage, o Ionic já sabe o que é local storage, ok? Então ele sabe que local storage é a nossa cache, é a cache local. É uma variável reservada, certo? Do tipo storage, você pode ver aqui na definição do próprio Ionic. E aí eu consigo dentro dela chamar o set item, onde eu vou criar um novo item ou setar um valor de um item que já existe. E esse item eu coloco primeiramente uma chave para ele, nesse caso eu vou chamar de config, pode ser o nome que vocês quiserem, desde que vocês utilizem sempre esse nome. E vou enviar essa configuração aqui através do JSON. Eu vou transformá-la em JSON e aí eu vou enviar a configuração para ficar mais fácil de salvar e de ler depois, converter, enfim. JSON nos ajuda bastante nisso. Aqui está tudo ok. Eu peguei os dados do usuário e salvei na cache. Bom, beleza. Agora eu preciso chamar a nova página. Para chamar a nova página, isso aqui é um pouquinho diferente no Ionic 4 do que era no Ionic 3. Eu vou precisar instanciar aqui um router, um roteamento, um roteador. Então vou criar aqui um public router do tipo router. E aí eu vou utilizar uma função do próprio router, que é this.router.navigate by URL, onde eu vou passar /home. Ok? Beleza, aqui está fazendo tudo o que a gente precisa. Só mais um detalhe, algo que fica legal. O usuário tirou uma foto, não achou que essa foto ficou legal, ele pode excluir e tirar outra. Para fazer isso a gente vai fazer da seguinte forma. Vamos criar uma função chamada excluir foto. Como eu não estou fazendo upload dessa foto, eu não estou salvando no banco, não estou fazendo nada com ela, estou só exibindo e salvando o dado na cache. Para esse exemplo, eu só preciso limpar esta variável do imgbase64 quando eu excluo a foto. Então, fica bem simples. Eu só vou dar um this imgbase64, zerando ela aqui, né, deixando uma string vazia. Bom, mas o que eu vou fazer com isso? Aqui na introdução eu vou fazer o seguinte, vou utilizar o Angular para isso e vou criar mais um botão chamado excluir foto. E aí eu vou colocar aqui do Angular o ng if com um asterisco antes.
para que ele consiga trabalhar mesmo se essa variável não existir ou estiver vazia e não dar nenhum erro, tá? Eu vou ter dois botões. Um botão vai se chamar tirar foto e um botão vai se chamar excluir foto. Se um aparece, o outro não aparece e vice-versa. O tirar foto vai aparecer se o IMG Base 64 for falso, ou seja, se ele for vazio, certo? Se não tiver nada dentro dele, significa que eu não tenho uma foto ainda, então ele vai ficar dessa forma aqui testando. Agora, se eu já tiver uma foto, aí eu mostro o excluir foto. A mesma coisa eu vou fazer aqui em cima na nossa imagem. Eu vou criar duas imagens, onde a de cima vai aparecer se não tiver nada no IMG Base 64. Aí vai aparecer de cima. Se aparecer a de baixo, é porque tem alguma coisa no IMG Base 64. Mas aí o meu source vai ser diferente. Meu source, ele não vai aparecer isto aqui. Meu source eu vou fazer um binding aqui, certo? Na tag do source. E vou chamar a IMG Base 64, que é a minha variável que está setada lá na intro page TS. Vamos ver rapidinho se isso aqui está funcionando. Bom, antes de eu mostrar para vocês, eu já de antemão digo que o Chrome está com alguns probleminhas relacionados à utilização da câmera. Eu testei isso antes e vi que está com esse probleminha. Alguma coisa de versão, talvez no de vocês não vai dar problema, mas aqui no meu está dando problema. Para esse caso, então, eu vou utilizar o Microsoft Edge, mas eu não costumo utilizar ele para desenvolvimento. Mas tudo bem, não tem problema, vou utilizar ele nesse caso. Então, eu vou aqui chamar Ionic Serve para me servir. Aliás, aqui eu cometi um erro. Eu preciso chamar o Ionic Cordova Run Browser. Para quê? Quando eu chamo o Ionic Cordova Run, vocês sabem que eu posso simular o meu aplicativo no funcionamento no Android, se eu passar Android aqui, iOS, se eu passar iOS, enfim, tudo depende do que eu passar. Se eu passo Android, por exemplo, eu preciso ter conectado um smartphone Android ou um emulador Android. Aí eu consigo simular meu aplicativo diretamente no aparelho. Quando eu passo o browser, eu consigo acessar algumas partes nativas do computador como se fosse o smartphone. Então, nesse caso, eu vou conseguir acessar a câmera nativa do meu notebook, simulando a câmera do meu smartphone. Por isso eu vou executar dessa forma, chamando Cordova para funcionar como esse middleware, né? Como esse intermediário entre a aplicação do Ionic e o plugin nativo, aí a funcionalidade nativa, nesse caso do notebook, mas simulando um smartphone. Vai levar um tempinho isso aqui, vou pausar rapidinho e já estou de volta. Aqui está quase finalizando, tá? Se vocês derem uma olhadinha aqui, já fez várias instalações dos comandos que eu dei. E faz, sei lá, acho que uns 5 minutinhos que está fazendo essas instalações, ou menos até. É bem rapidinho. E agora, efetivamente, ele está rodando o comando para rodar no browser, porque ele terminou de instalar tudo que ele precisava instalar. Ele vai abrir o Chrome, provavelmente, porque é o meu navegador padrão. Mas eu posso só dar uma olhadinha no link aqui, localhost 8000, e abrir aqui no Edge. Opa! Localhost 8000. Aquela mesma história de antes, né? Ele abriu a minha home automaticamente, eu vou botar intro aqui. Não identificou, o que aconteceu? Deixa eu excluir isso aqui. Vamos ver o que acontece aqui. Intro. Tá pegando a intro. Identificou que não existe. Deixa eu tentar executar no 8100. Não.
Bom, pessoal, são erros aí que podem ocorrer no desenvolvimento, não tem nada para se preocupar quanto a isso. Eu vou dar uma olhadinha rapidinho no que é esse problema e na sequência eu já explico para vocês o que aconteceu aqui. Talvez aconteça no computador de vocês ou não, mas vamos lá. Já explico para vocês como que eu resolvi aqui. Bom, pessoal, voltando aqui então, eu infelizmente não consegui encontrar qual foi o problema aqui. Eu imagino que esteja em alguma questão de versão que eu estou utilizando do Ionic, algum bug já conhecido aí pela equipe, pelo time que eles estejam ajustando, ou alguma questão relacionada ao Córdoba. Porém, todavia, entretanto, para esse nosso exemplo, o Córdoba só era válido para a questão de acessar a câmera e tirar a foto, e isso não interfere no nosso exemplo. O que eu fiz para vocês terem uma ideia aqui? Eu tirei as nossas validações aqui do Intro Page TS, tudo que falava de IMG Base 64, a nossa foto, tirar a foto, eu excluí tudo daqui, assim como salvar a configuração na cache. Eu tirei tudo daqui. Além disso, eu fui na Intro Page HTML e tirei todo o código que era referente a tirar a foto, excluir a foto e exibir uma foto. Eu deixei só o resto. Aí, para esse caso, eu não preciso mais executar usando o Córdoba, porque eu não preciso acessar nada nativo. Eu vou acessar simplesmente, fazer uma execução simplesmente através do Ionic Serve, e aí eu não vou utilizar o Córdoba, e vocês vão ver como vai executar, como vai funcionar. E para o nosso exemplo aqui, como eu já disse, não vai ter nenhum problema. O único impacto que vai ter aí é não tirar uma foto, mas isso é detalhe e a gente já viu até em outro vídeo como faz isso. A partir do momento que eu identificar qual que é o problema e identificar como resolver ele, vocês podem ter certeza que eu deixo um comentário fixado, algo assim, explicando o que eu fiz, como é que eu resolvi, mas realmente eu acredito que seja algum bug ou da minha configuração aqui do computador, da instalação que eu fiz, da versão que eu estou utilizando, ou então algum bug já conhecido aí pelo time do Ionic. Olha só, aqui eu estou abrindo meu aplicativo novamente, tá? Agora eu consigo abrir a intro, tá? E aqui tem uma parte legal do nosso navegador aqui, nesse caso estou utilizando Chrome, mas todo navegador tem isso, que é essa parte de application. Normalmente fica aqui nessa barrinha lateral, então application aqui em cima, local storage. Vocês podem ver que essa local storage é a minha cache do navegador, que simula a cache do smartphone. Ela está vazia. Preenchendo os dados aqui, como eu ensinei vocês até então, deixando um dado vazio, vocês vão ver que vai tentar validar e não vai fazer nada. Agora, se eu preencher todos os dados que o aplicativo me pede e der um próximo, olhem a mágica acontecendo. A configuração foi toda aqui para cache, certo? Com os parâmetros aqui, está tudo aqui. E aqui já me transferiu automaticamente para a página Home. Exatamente o que a gente queria que acontecesse. O usuário entrou no aplicativo, a primeira vez pediu os dados dele, informou, levou para Home. Agora o que eu preciso fazer? A próxima vez que ele entrar no aplicativo eu preciso testar. Já tem alguma configuração? Tem. Então entra direto na Home. Não tem nenhuma configuração, entra na Intro. Como é que eu vou fazer isso? Para fazer isso eu vou entrar aqui no meu App Component TS, tá? E aqui nessa função Ready aqui, dentro do Initialize App, eu vou fazer o seguinte. Primeiramente eu vou definir aqui no construtor que eu preciso utilizar as rotas. Private router, tá? E aí, aqui dentro do router, eu vou definir uma variável chamada root page, que vai estar inicialmente vazia. Essa root page eu vou testar se no local storage.getItem config, se eu consigo achar alguma coisa. Aliás, vamos fazer de uma forma melhor aqui, ó. Vamos tirar isso aqui daqui e vamos definir uma variável chamada config atual. E aí de lá eu vou tentar pegar o config já fazendo um parse do JSON, tá? Vou transformar isso aqui tudo num array com objetos. Então, olha só, se o config atual ponto configuração setada, que foi um dos atributos que a gente colocou lá, configuração setada, se isso aqui é verdadeiro, se ele está com true, então eu vou levar para uma página, root page, que eu vou definir como sendo home. Agora, se
Não, certo? Eu vou voltar na intro. Se a configuração está setada, eu levo para home, se não, eu levo para intro. E aí eu faço um this.router.navigate by URL. E aí eu passo aqui root page. Ele tenta identificar se tem essa configuração já setada, define qual que é o nome da minha página root, e aí navega para ela. Simples assim. Olhem como isso já vai estar funcionando. Olha só que legal que é ver isso em funcionamento. Eu abro aqui meu aplicativo sem nenhuma barra, com nada aqui, tá? Então ele está levando direto para aquele teste que a gente está fazendo. E nesse caso ele já vai entrar direto na home. Agora eu vou limpar a cache aqui. Vou limpar, eu vou em cima dela aqui, tem deletar, limpar tudo, eu vou limpar tudo. Tirei tudo. E abro aqui novamente. Pá, o que aconteceu aqui? Vamos dar uma olhadinha. Olha só, eu vou imprimir a nossa config atual para ver se ele está conseguindo chegar nesses dados. Config atual, config atual. E vou mostrar aqui se ele está entrando aqui dentro, ou se ele está entrando aqui dentro. 2. Agora, vamos olhar novamente o nosso aplicativo aqui. Quando eu abro diretamente, ele está com uma configuração vazia, mas ele não conseguiu ler configuração setada. Então, se configuração setada, ele deveria entrar aqui. Se não, ele deveria entrar aqui. Bom, vamos fazer diferente. Se config atual, eu vou levar aqui para dentro. E aqui dentro eu vou testar. Se config atual ponto configuração setado, então você vai fazer isso aqui. Agora, se não, você vai fazer o mesmo que o de baixo. Você vai entrar aqui e vamos ver se agora vai surtir algum efeito lá pra gente, tá? O que eu estou fazendo aqui é tentando não ler diretamente configuração setada, porque aqui ele está tentando ler de algo que ainda não está definido, está vazio e pode estar dando algum erro relativo a isso, tá? E olha só que parece que já funcionou. Olha aí, estou entrando no nosso aplicativo. Ele identificou que nada foi passado aqui em cima, certo? Nada foi passado na URL. Claro que no aplicativo você não consegue ficar mudando a URL. Aqui é porque a gente está mexendo no navegador. E ele levou para intro, porque ele não encontrou nada aqui dentro da nossa application. Não encontrou nada na nossa local storage. Vou colocar Júlio, idade e o e-mail. E vou dar um próximo. Ele vai preencher a nossa config. Agora vem a mágica. Entro novamente no aplicativo, ele entrou diretamente na home. Por que ele fez isso? Exatamente, ele fez isso porque já tem uma configuração setada, certo? E agora a gente pode brincar um pouquinho mais aqui na nossa home. Por quê? Porque a gente pode ler esses dados que estão na cache e exibir eles na tela. Então vamos começar criando aqui 3 variáveis: public nome, public e-mail, public idade, isso na nossa home.page.ts. Aqui no nosso app component eu vou tirar esses comentários feios, tá? Vou deixar o nosso código mais limpinho. Ok, tirar aqui. E aqui eu vou fazer o seguinte: eu vou definir essas 3 variáveis, vou criar um método construtor. Dentro desse método construtor eu vou fazer o meu código, onde eu vou pegar a config atual que está lá na cache, tá? JSON.parse, a nossa local storage.getItemConfig, e vou transferir isso para as nossas variáveis. Então o nome vai receber da config atual o nome, o e-mail vai receber da config atual o e-mail, e a idade vai receber da config atual a idade. E eu vou ter uma função que é chamada esquecer, onde eu vou limpar a minha cache. Local storage.removeItemConfig, e
this.router, que eu ainda não tenho ele no construtor, então eu vou definir rapidinho, router, tá? Ponto, navigate by URL, volta para minha intro. Se eu zerei, volta para intro, tá? E aí aqui na nossa home HTML, a gente vai poder brincar um pouquinho também. E esse brincar que eu digo é colocar esses dados, exibir eles de uma forma legal na tela. Para isso vamos fazer o seguinte, vamos tirar essa header, não precisa disso, vamos fazer dentro do Ion Content, onde a gente vai colocar um Ion Row com uma coluna. Essa coluna vai ser col12, vai ser o Style Text Align Center, e aqui dentro dela vou colocar H2 EBA, já nos conhecemos. Vocês vão ver como vai ficar legal isso aqui, gente. Olha só, bem simples, mas um aplicativo bem legal. Text Align Center. A imagem a gente não tem mais, eu não vou utilizar a imagem aqui, mas eu vou colocar um BR aqui para dar uma separação. Eu vou colocar eu sei que você é, e vou fazer um binding para o nosso nome, é o nome da nossa variável lá no TS. Tá? Vou dar mais um espaço aqui, mais uma quebra de linha, tirar essa div aqui que eu não sei porque que eu criei, acho que eu cliquei um botão errado aqui, um ou outro, acabei criando. E aqui embaixo eu vou colocar, pelo que eu me lembro, você tem idade, anos. Eu fiz um novo binding aqui, vou colocar sempre um negrito que vai dar um toque legal no nosso aplicativo. Pelo que eu me lembro, você tem idade, anos, e para falar com você, eu entro em contato pelo e-mail, vou colocar negrito, e-mail. Aí vou colocar aqui no final, criei mais uma div, colocar aqui no final um BR, mais um BR, tá? Vou deixar aqui junto. Eu vou colocar um button, vou colocar um Ion Button, vou colocar uma cor aqui, não vou colocar uma cor, vou deixar assim mesmo, só pra gente ter. Vou colocar um clique dizendo esquecer, chamando a nossa função, e me esquece. Isso aí, vamos lá ver como é que for. A gente já está executando, não precisa iniciar novamente. Vamos inicializar nosso aplicativo. Olha aí, pessoal, olha que legal, o aplicativo já entrou na home, trouxe os dados que estão salvos na cache, e se eu clico em me esquece, ele limpa a cache e volta para cá. Se eu entrar novamente no aplicativo, ele vai entrar na intro, porque a nossa configuração da cache está vazia. Pessoal, esse é o nosso vídeo então, explicando como você pode salvar dados na cache utilizando o Ionic. Nesse momento o Ionic na versão 4.11. Espero que tenham gostado, deixem seu feedback, sugestões, reclamações, dúvidas, o que vocês quiserem pode deixar aí nos comentários, que na medida do possível eu vou responder a todos.